Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual é o horário que você vai assistir essa palavra, né? Então é dessa forma. Mas a hora que você assistir aí, lembre-se aqui que nós estamos aqui localizados em Brás de Pina, na rua Graúna 224. E se você quiser, todo domingo, às 4 horas, 4h30, nós estamos aqui nos reunindo para pregar a palavra de Deus, né? E vai ser um prazer recebê-lo, tá? Se você quiser também uma oração, quiser participar do culto, é uma alegria. Mas também o apóstolo já falou, eu também quero lembrar você das nossas ações sociais, que são aquelas em que, se você quiser contribuir com uma cesta básica, com um alimento não perecível, né? Não posso pagar uma cesta básica, vamos para um alimento não perecível, um fubá, um arroz, um feijão, um macarrão, né? Isso tem boa durabilidade, né? E a gente pode abençoar uma pessoa que esteja passando por um momento difícil em sua vida, e você está abençoando a pessoa utilizando as nossas mãos para entregar a tua bênção, tá bom? E com certeza você também será abençoado, né, por Deus, por esse ato de bondade, de amor, né? Também vou lembrar você que é sempre bom, se você tem uma roupa que você queira doar, né? Você doando essa roupa, sempre lembrando, vou lembrar sempre, não é uma roupa que está rasgada aqui, está puída ali, não, uma boa roupa em condições de uso, em que você não queira mais usar, por várias questões, eu não quero mais, enjoei da roupa, né? Fiquei mais gordinho, fiquei mais magrinho, tanto faz. Se você nos doar para que nós possamos também abençoar a pessoa ser abençoada por tuas mãos, vai ser uma alegria também, tá bom? Meus amigos, algum tempo atrás eu falei sobre a mulher de Ló, mas de novo, porque cada vez que a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai descobrindo outras pequenas coisas. Às vezes você está lendo a palavra de Deus, e aí você leu hoje, o Espírito Santo te deu uma palavra, chega da outra vez, o mesmo trecho já te dá uma outra inspiração, você lê uma terceira vez, te dá uma terceira inspiração, é porque é infinita. Isso significa que a palavra de Deus é uma palavra infinita de sabedoria, tá bom? Bom, olha só, nós temos aqui, né, em Lucas 17:32, né? Lucas 17:32, bem fácil. Lembrai-vos da mulher de Ló. Da outra vez, quando eu falei da mulher de Ló, eu referi-me àquelas pessoas que ficam travadas nos seus passados, né? Não esquecem o seu passado, ficam o tempo todo olhando para trás e não conseguem desenvolver-se, não digo nem profissionalmente. Às vezes a pessoa se vai para frente profissionalmente, mas emocionalmente não vai, fica amarrado lá atrás. Então é importante para você que você tenha que seguir para frente sempre, né? E deixar as coisas que para trás ficam, como dizia Paulo. Então assim, lembrai-vos da mulher de Ló, seus muitos privilégios. A mulher de Ló teve vários privilégios, né? Ela teve um marido justo, né? Ela teve um marido justo. Ló era um homem justo, né? Ele ia, e inclusive foi abençoado por Deus. Aonde ele fosse, ele estava protegido. Tanto assim que quando os anjos, né, desceram em Sodoma para destruir Sodoma e Gomorra, a família dele, a princípio, seria toda salva. Só não foi salva por causa da mulher, a total da família, né?
porque a mulher olhou para trás, né? Mas ele foi tão justo, porque lembra que Moisés pedia por ele, por qualquer um, lembrando-se também dele, né? E se tiver 10, e se tiver 5, e se tiver 3, e aí foi, né? Ele foi salvo, ele e a família dele. Então isso significa que ele era um homem justo, né? Então, quando a gente faz as coisas de acordo com a palavra de Deus, isso significa para você que você vai ser abençoado em algum momento. Você vai ser abençoado em algum momento. Ah, mas eu vejo tanta injustiça, tantas pessoas mais se dando bem, tantas pessoas mais fazendo assim, assado, e não recebem o castigo. Eu digo assim, alguns confundem a palavra assim, nós não podemos julgar, nós não podemos ter, vamos dizer assim, um crivo de opinião. Claro, podemos ter. Se você vê uma pessoa roubando a outra, né, você tem que entender que aquela pessoa que está roubando o outro, ela está fazendo errado. Mas você pode julgar? Não, você não pode julgar. Você não pode julgar porque você não é juiz, né? Nós temos um juiz justo, né? Nós temos um juiz justo, né? E também que também nos protege, Jesus Cristo, né? Ele é perdão, é amor, mas também é fogo consumidor. Na hora de estar fazendo errado, ele não vai falar assim, não, eu vou perdoar você porque, né? Não, se a pessoa não se arrependeu, se a pessoa não entregou a sua vida a ele, não modificou de atitudes, não tem isso, né? Mas o que eu quero dizer para você é que Deus é justo. Se a gente faz as coisas certas, a gente vai chegar, mas eu sou certo, eu sou correto, eu faço tudo que eu posso fazer para agradar a Deus, para ser honesto com as pessoas. Meu amigo, minha amiga, tenha certeza que uma hora a sua boa hora vai chegar. A boa hora vai chegar. Deus não deixa os seus filhos para trás, né? Então ela teve um marido justo, olha os privilégios, teve parentes crentes, né? Se você está no meio de um grupo em que obedece a Deus, né? Está influenciado por aquela grupo de pessoas que está falando de Deus, está lhe mostrando, você está privilegiado, amigo, né? A pessoa, você prefere estar no meio de gente que está fazendo só coisa errada, né? Fazendo tudo quanto é coisa que não presta, ou você prefere estar no meio de pessoas que tentam obedecer a palavra de Deus? Isso é um privilégio, amigo. É um privilégio. Estou falando de pessoas realmente que obedecem à palavra de Deus. Não estou falando de falsários, né? Estou falando de pessoas que Deus não dá a oportunidade de ver no meio dessas pessoas, tá certo? Isso é um privilégio, não é para qualquer um, tá certo? Temos um privilégio raro e especial. Foi advertida por anjos para uma fuga apressada. Meus amigos, pense que privilégio. Olha que privilégio maravilhoso. Já pensou se você está numa dificuldade ou precisa ser avisado, vem um anjo em pessoa te avisar? É certo que a gente tem que crer na palavra de Deus, e vou falar uma coisa para você. A palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, porque ela te avisa uma porção de coisas. Eu digo assim, ninguém precisa de cartomante para ler o seu futuro, porque o seu futuro
meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, está na palavra de Deus. Se você for olhar lá, não, quero ver como é que vai ser lá o final, olha para o Apocalipse, está te dizendo tudo. E as coisas estão acontecendo hoje, muitas delas estão acontecendo hoje. Foi dita por Isaías há quantos anos atrás? Então ninguém precisa de cartomante para dizer para você o que é que vai acontecer, já está aqui. Agora, já imaginou? Você está aqui, está com dúvidas, está numa situação de perigo, e viu um anjo enviado por Deus te avisar e te ajudar. Você já imaginou essa situação? É importante, é um privilégio e tanto, né? Muitas pessoas, né, independente de posicionamentos dogmáticos e tal, mas muitas pessoas querem não dar importância a Maria. Mas a Maria foi importantíssima, amigo. Ela deu à luz a Jesus, aquele que nos salvou, se entregou por nós para nos salvar. Você sabe o que é isso? Tem ideia do que é isso? Isso é um privilégio, não é? E também foi para a mulher, né, de Ló, né, um privilégio para ela ser avisada. Foi advertida por os anjos para uma fuga. Foi despertada espiritualmente e fez o começo. Ela realmente, e já havia sido salva uma vez, em Gênesis 14, 16. Se você for lá em Gênesis 14, 16, ó, vou lá mostrar para vocês aqui, peraí, ó, 14, 16, está assim, ó: trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Que coisa! Então está vendo como é que é? O seu pecado. Aí é que está. Foi incrédula e hesitou, não se apressou a obedecer. Meu amigo, quando eu falo para você, é melhor para você que você aceite a Jesus Cristo agora, o mais rápido possível. Por quê? Você sabe quando você vai fechar os olhos? Você sabe, tem ideia? Não, eu estou aqui falando, não sei se daqui a pouco não estarei mais aqui, não é? Isso, a gente vê, às vezes a gente tem aqueles conhecidos, né? E a gente ouve muitos esses comentários: puxa, tão novo, estava tão bem, e o que adiantou? E aquelas pessoas que falam assim: eu vou primeiro viver, que às vezes fazer determinadas coisas, a pessoa fala assim: eu vou primeiro viver, depois que eu viver eu aceito a Jesus. A pessoa não tem ideia de que ela passa a viver quando ela aceita Jesus. Ela passa a ver diferente, passa a enxergar as pessoas diferente, passa a olhar o mundo diferente, passa a ter ideia da sua importância, porque você acha que não é importante você ser considerado, né, filho de Deus. Filho de Deus não é para qualquer um, meu amigo, né? Mas ninguém pode dizer que Jesus não está dando a oportunidade, não é? Mas ela hesitou, né? Ficou naquela situação de ficar amarrando. Pô, será que não dá para ficar modificando aqui? São situações em que nós temos que ter ideia do que está acontecendo. Foi ingrata e desprezou a misericórdia de Deus. A ingratidão, isso também é levado em conta. Você veja, lembra coisa que eu falei no passado sobre a mulher, mas olha só como é que a palavra de Deus é. A ingratidão da mulher de Ló
nós às vezes vemos relacionadas a nós. Quantas e quantas vezes, às vezes você tem oportunidade de ajudar uma pessoa, você ajuda aquela pessoa, e aquilo que você fez, você não quer que a pessoa fique jogando o tapete vermelho para você passar, mas às vezes a pessoa é ingrata, desfaz de você, né? Faz pouco caso, né? Se alguém vai falar mal de você, ela não lhe defende. Não, fulano foi assim, assado. Isso é uma ingratidão, amigo. Então por que ela foi ingrata? Deus deu privilégio a ela de ser avisada por um anjo, junto com seu marido, dela se salvar a sua vida, a sua família. Você acha que se ela tivesse feito o que Deus tinha mandado, Deus não daria uma casa melhor? Deus não daria meios de viver melhor? Vamos falar no meio como se fosse nos dias de hoje. A pessoa que morava numa casa de 2 quartos, mas você acha que quando você obedece a Deus, vamos dizer assim, quando você obedece a Deus e você se aplica, mas eu conheço pessoas que são crentes e tal, mas será que elas se aplicam? Porque não é só você ser crente e falar da palavra de Deus, é você também trabalhar, né? Porque a recompensa vem. A palavra de Deus em muitos trechos fala sobre a pessoa que é preguiçosa. Tu pode acreditar em Deus até o último fio do cabelo, mas se você ficar deitado esperando chegar as coisas, Deus vai me dar. Como é que Deus falou lá no início, Adão, quando ele e Eva desobedeceram a Deus, né? Que ele ia ganhar a sua vida com o suor do seu trabalho. Não foi esperando na rede, mas quando ele trabalha com afinco e obedecendo às coisas de Deus, ele será recompensado de verdade. Mas ela foi ingrata. Ela foi ingrata, né? Amou mais o mundo do que a Deus. Isso é uma ingratidão. Ela amou mais o mundo. Ficou lá, como eu disse da outra vez, minhas panelas, minha casinha, meus amigos, meus vizinhos, aquela pracinha que eu gostava de ficar à tarde. Então isso tudo, eu estou especulando naturalmente, mas seria, vamos dizer, a similaridade que poderíamos ter hoje. Ela ficou olhando para trás, foi ingrata, amou mais aquela situação, e era uma situação que o povo de lá vivia, olha, em pecado total, né? Vivia numa situação muito pecaminosa, digamos assim. Não tenho mais termos para falar. Viviam fazendo coisas erradas. O tipo de relacionamentos um com o outro era uma confusão danada. Então é isso. Agora, o seu castigo: perdeu a vida de repente, estando bem próxima da salvação, né? Lembra que eu falei ainda há pouco aqui? Eu vou assentar quando acabar de viver as minhas coisas, eu vou aceitar a Jesus. É isso. A pessoa perde a vida de repente, amigo. Num repente. E nesse repente você pode estar salvo ou não. Está tão perto de botar aqui, eu vou passar esse domingo na maior farra do mundo. Segunda-feira de manhã, cedinho, às 7 da manhã, eu aceito Jesus. Se ele morrer assim às 6h59, entende? Fica difícil. Seu dia de graça transformou-se em seu dia de juízo. Veja bem, você pode estar num momento da sua vida de decisão.
Está exposto para ti que você pode estar no momento em que você está no que a gente chama modernamente na borderline. O que é borderline? Na borda da linha, entre definir uma coisa ou outra. Você não está nem aqui nem ali. E vou falar, se você tiver, é como diz aqui no Brasil, não sei em outros lugares, mas em cima do muro, não pula nem para um lado nem para o outro. Mas eu vou lhe falar, uma das boas coisas que o Satanás acha para ele é você ficar em cima do muro, porque você não pulou para o bom lado de Jesus. E se você não pulou para o bom lado de Jesus, meu amigo, você está do lado, em cima do muro, está do lado do Satanás. É isso. A pessoa, então já falei, perdeu a vida de repente. Seu dia de graça se transformou em dia de juízo. E o seu dia de graça pode se transformar no seu dia de juízo. Aquele dia que você, se você não aceita, eu vou definir se eu vou aceitar, se eu não vou aceitar. Aceite Jesus. Você pode estar falando, poxa, esse pastor Ricardo quer que eu aceite na marra. Não, porque Jesus não exige isso de você. Eu estou só lhe chamando a atenção, lembrando a você que se você não aceitar Jesus na sua vida, vai ser difícil para você. Vai ser difícil. É isso. Eu estou sendo enfático. E isso, meu amigo, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você não tem um meio termo. Vai chegar a hora do juízo. A advertência dirigida a nós. Ela pôs a mão no arado, mas olhou para trás. Não adianta você ficar trabalhando. O que é pôr a mão no arado? Inclusive aqueles que são cristãos, está aqui, está falando, está trabalhando, está não sei o que, mas na hora de fazer para si, acreditar mesmo, fazer a vontade de Deus de verdade, não faz. Infelizmente, existem muitas pessoas que falam da palavra de Jesus, conversam sobre Jesus, pregam sobre Jesus, mas não praticam as coisas que Jesus manda. Ela está botando a mão no arado. Essa pessoa está trabalhando, mas não está fazendo com ela, né? Está com aquele velho ditado: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Às vezes essa frase é perigosa, porque ele está falando de várias coisas que ele deveria estar fazendo e não está fazendo. Não é isso? Somente iniciou, mas não completou sua decisão. Provocou a ira de Deus. Desprezou a graça. Meu amigo, eu tenho muito medo da ira de Deus. Muito medo. E vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente tem medo de sair à rua. Às vezes a gente tem medo, né, do patrão zangado. Mas nada disso se compara. A gente pequeno mesmo, tem medo do papai e da mamãe zangados conosco. Mas eu vou falar uma coisa para você, meu amigo. Aquele que fica abaixo da ira de Deus, esse, tu vê, ó. Para muitos, poxa, Deus foi tão carrasco, alguns falam, só porque ela olhou para trás. Não, meu amigo, não é isso. Ela desobedeceu a Deus, mas ela não desobedeceu só no olhar para trás. Ela desobedeceu a Deus em várias coisas. No que ela queria para a vida dela. Aquela vida que estava pecaminosa para ela ali estava boa. Entende? A vida para ela ali, quando Deus fala assim, não olhe para trás, está dizendo assim, Ele está te dando uma chance.
Ele está lhe dando uma chance. Está falando, bom, você pecou até aqui, mas daqui para frente, vá para frente fazendo coisas boas. E você olha para trás, sentindo saudade das relações, das coisas chatas que você fez, daquilo que estava fora da palavra de Deus, das coisas erradas que você fazia, e que às vezes você nem faz, mas você concorda. Não existe aqui alguns movimentos que a gente chama de os simpatizantes. A pessoa às vezes não faz errado, mas simpatiza com quem faz. Por exemplo, já vi muitos crentes chegar no carnaval, vamos ver o desfile da escola de samba. Vamos ver o desfile da escola de samba. Então o que você acha, meu amigo? Tu acha que Deus, você é cristão, né? Prega a palavra de Deus, mas você simpatiza com aquelas coisas que estão acontecendo lá na escola de samba? É isso. Você não vive de repente, né, na prática, mas você simpatiza com aquelas práticas. Você simpatiza com aquela, porque aquilo ali só leva porcaria. Só leva, atualmente então, eu sei que alguns anos no passado tinha um movimento, claro, cultural, tinha as coisas que levavam, que as pessoas sofriam, como foi o início do funk lá nos Estados Unidos, né? Dos negros falando dos seus problemas, dos problemas com racismo, etc e tal. Isso estava descrevendo. Aqui no passado o samba, né, naquela época era descrevendo o que se sofria, mas também existiam sambas falando da história do Brasil e tal. Começou com esse negócio de samba enredo e tal. Hoje em dia, meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, só a graça de Jesus em cima daquilo ali, só ela. E você que assiste Satanás lá arrastando Jesus Cristo no chão, o cara fantasiado de Satanás arrastando Jesus, quando foi Jesus que venceu Satanás, e eles querem pregar e falar que Satanás consegue arrastar Jesus do chão. Isso é uma afronta, isso é um acite. E você fala para mim, o que acontece? Eu assisti, realmente foi horrível, mas eles estavam batendo direitinho o tambor, estavam lá, a comissão de frente era maravilhosa. Não dá para entender isso. Você não precisa muitas vezes fazer, mas só em simpatizar. Ou seja, a mulher de Ló de repente poderia não estar fazendo, não estava falando lá que ela também botava a mão no arado, mas ela simpatizava provavelmente com o que ocorria lá, e por isso que ela não podia olhar para trás, não é isso? Somente iniciou, mas não completou a sua decisão. Meu amigo, você que está aí e já está perto de aceitar, vai na igreja todo domingo, gosta do culto, gosta da palavra, gosta de ouvir sobre as coisas de Deus, mas ainda não decidiu sobre aceitar Jesus na sua vida. Você tem que aceitar. Você está ouvindo a palavra de Deus, está cantando os hinos do hino do corinho, está cantando, né? Quer participar, mas você ainda não aceitou Jesus. O que é que você está esperando? Né? Não completa a decisão. Você tem que completar a sua decisão na sua vida, né? Quando você provoca a ira de Deus, você despreza, isso aí é uma forma de desprezar a palavra, a graça de Deus, de Jesus, a entrega de Jesus para você. Por isso, cuide-se
da mania de obter lucros terrenos. Cuide-se. Você precisa sobreviver, viver, né? Como diz, você precisa estar trabalhando para poder sobreviver, comprar suas coisas de forma honesta. Mas o principal não é você ficar só com dinheiro, 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 dinheiro. Porque nós já tivemos algumas vezes, ainda mais com pessoas conhecidas no Brasil, cantores, artistas. Agora mesmo nós estamos com... Ontem mesmo eu estava vendo com minha esposa, vimos aí alguns artistas muito ricos, bilhardários, tem bilhões de dólares em suas contas. Tem um deles que fazia uma série, né, Duro de Matar. O cara não reconhece nem mais os familiares. Tem outro que está com câncer, né? Um é com câncer de pele, o outro é com câncer do pâncreas, o outro já estão condenados, o outro está com Parkinson, né? Grave. A conta dele está lá cheia de bilhões de dólares. Ele correu muito atrás do dinheiro. Será que ele se chegou a Jesus? Não estou julgando, estou me perguntando. Então a gente precisa viver sim. Eu trabalho bastante, né? Os meus pares aqui trabalham bastante. Mas só que, será que só o dinheiro é importante? Não, meus amigos. Porque quando você fechar os olhos, né, o dinheiro daqui, os bilhões de dólares, bilhões de reais, toda a sua conta não vai consigo. Chega lá, não estou fazendo graça, mas é verdade, é uma verdade. Você não vai chegar lá e falar assim: então, Jesus, eu tinha lá na minha conta quase 800 mil reais na minha conta. Como é que já fizeram a transferência do Bradesco para cá? Não vai ter. Não vai ter. Vai ter o que você fez, o que você acreditou, como era o seu procedimento, se você aceitou Jesus ou não em sua vida. Cuide-se em resistir à ordem de Deus. Ou seja, não resista, não fique, ouça a palavra de Deus de verdade. Ouça a palavra de Deus, por mais simples que ela seja. Às vezes nós vemos pessoas sem faculdade, sem teologia, mas que falam, o Espírito Santo fala através dele, e ele fala sobre a palavra de Deus de uma maneira, uma sabedoria imensa, imensa. Cuide-se em hesitar quando Deus manda apressar-se. Hesitar-se é conseguir, né? Você vai e consegue. Você tem êxito. Hesitar vem da palavra êxito. Tenha êxito quando você tiver com a mensagem sendo levada para você. E se o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração agora, você, por favor, abra a porta para Jesus. Abra a porta, porque é Jesus que está batendo aí no seu coração. Ele é a solução da sua vida.
Não são os amigos, hoje está muito bom, muito bacana, você vai nas redes sociais, é um tal, eu te amo para lá, eu te amo para cá, você é meu amor, você é minha alegria. Fica em dificuldade para você ver. Jesus vai estar com você. Jesus vai estar com você, meu amigo, minha amiga. Mas muitos daqueles que falam, eu te amo, você é o meu amigo, você é meu amigo, é o primeiro a dar no pé, na primeira dificuldade que você tiver. Jesus não. Jesus é fiel, meu amigo. Então, por último, eu falo, você tenha êxito quando o Espírito Santo tocar seu coração e você ouvir a palavra de Deus, você aceite, meu querido, aceite a palavra de Deus na sua vida, aceite Jesus na sua vida. Você vai ver como você vai acordar pela manhã, e a primeira coisa que você vai fazer é que muitos de nós fazemos, e fazemos com alegria. Muito obrigado, Jesus, por mais este dia. Muito obrigado por estarmos conscientes do dia. Muito obrigado por sentirmos nossas mãos, por estarmos ouvindo, conseguimos falar, podemos andar, podemos sentir o cheiro das flores. Essa é a alegria. Muito obrigado por esta oportunidade.